Às 3 da manhã, depois de meses orando pela mesma situação, ela finalmente entendeu por que Deus estava em silêncio. O que descobriu naquela madrugada mudou completamente sua forma de entender os planos de Deus. Hoje, você vai descobrir os 3 sinais bíblicos infalíveis de que Deus está fechando um ciclo na sua vida. Olá, eu sou o seu irmão em Cristo, aqui no canal Deus Fala Hoje, e esta pode ser a mensagem mais importante que você vai ouvir hoje. Você já se perguntou se está na hora de desistir ou persistir? Se deve continuar insistindo naquela oração ou se Deus está tentando te dizer algo diferente? Nos próximos minutos, vou compartilhar o método bíblico que grandes homens e mulheres de Deus usaram para reconhecer quando era hora de virar a página. Prepare seu coração, porque essa mensagem pode mudar completamente sua perspectiva sobre os planos de Deus para a sua vida. Aquela mulher que mencionei no início se chamava Ana. Durante anos ela insistiu numa situação que apenas a machucava, até que numa madrugada de oração, Deus mostrou a ela o primeiro sinal infalível de fechamento de ciclo: a inquietação santa. Existe uma diferença gigantesca entre ansiedade e inquietação divina. A ansiedade te paralisa, mas a inquietação santa te move. Quando Deus está encerrando um capítulo da sua vida, Ele começa retirando gradualmente sua paz daquela situação. Você começa a sentir um desconforto que não consegue explicar. Não é depressão, não é desânimo. É algo diferente. É como se seu espírito soubesse que algo precisa mudar, antes mesmo da sua mente entender. José experimentou isso no Egito. Depois de décadas de prosperidade, uma inquietação começou a crescer no coração do povo de Israel. Eles tinham tudo, mas algo dentro deles sabia que não era para sempre. E estava certo. Deus estava preparando o êxodo, o fechamento de um ciclo de 400 anos. A Bíblia diz que a paz de Deus excede todo o entendimento. Mas quando essa paz se retira de uma área específica da sua vida, preste atenção. É Deus falando. Ana percebeu que há meses não sentia mais paz quando pensava naquela situação. Antes, ela orava com esperança. Agora, orava apenas por obrigação. Esse foi seu primeiro sinal. Mas Deus não para por aí. Atenção, porque existe um segundo sinal ainda mais poderoso, e quando ele aparece junto com o primeiro, é praticamente uma confirmação divina. Você já experimentou portas se fechando sozinhas na sua vida? Não estou falando de obstáculos temporários que Deus permite para nos fortalecer. Estou falando de portas que literalmente se selam diante de você. O apóstolo Paulo conhecia bem esse padrão. Em Atos capítulo 16, ele queria pregar na Ásia, mas a Bíblia diz que foi impedido pelo Espírito Santo. Então tentou ir para Bitínia, mas novamente o Espírito de Jesus não permitiu. 2 portas fechadas consecutivamente. Paulo poderia ter insistido, poderia ter forçado, mas ele entendeu. Deus estava redirecionando, não apenas testando. Quando Deus fecha um ciclo, Ele começa fechando os caminhos que te mantêm preso nele. As oportunidades desaparecem misteriosamente. As pessoas começam a se afastar naturalmente. Os recursos que antes fluíam facilmente, agora se tornam escassos. Você tenta e tenta, mas é como nadar contra uma correnteza que fica cada vez mais forte. Ana viveu isso intensamente. As portas que antes se abriam facilmente, agora pareciam trancadas. Cada tentativa de avançar na antiga direção encontrava resistência inexplicável. Ela estava experimentando o segundo sinal de Deus, mas ainda faltava o mais definitivo. E aqui vem o mais surpreendente. O terceiro sinal é o oposto do que a maioria das pessoas espera. Prepare-se para essa revelação. O terceiro sinal é o silêncio direcionador de Deus. Quando o Pai Celeste decide encerrar um capítulo, Ele simplesmente para de falar sobre aquele assunto. Você continua perguntando, mas Ele muda de conversa. Você insiste na oração, mas sente que está falando sozinho sobre aquele tema específico. Davi experimentou isso com Saul. Durante anos ele perguntou a Deus o que fazer com seu perseguidor. Até que numa caverna,
tendo Saul nas suas mãos, Davi simplesmente soube que não deveria matá-lo. Mas algo mudou naquele dia. Deus parou de falar sobre Saul para Davi. O ciclo da perseguição estava chegando ao fim e Deus havia mudado de assunto. Esse silêncio não é abandono, é direcionamento. Quando Deus para de responder sobre determinado assunto, não é porque Ele te esqueceu, é porque Ele já respondeu. E a resposta é: esse capítulo acabou, meu filho. Vamos para o próximo. Ana descobriu isso naquela madrugada. Por meses, Deus não havia dito absolutamente nada sobre a situação que a consumia. Ela orava, jejuava, clamava, mas sobre aquele assunto específico, era como se Deus tivesse mudado de canal. Até que ela entendeu, o silêncio era a resposta. Mas existe algo que poucos sabem. Quando esses 3 sinais aparecem juntos, Deus sempre prepara algo específico. E o que vem a seguir pode ser a chave que você estava procurando. Vamos orar juntos agora, porque existe uma oração poderosa que Deus sempre responde. É a oração pelo discernimento de ciclos. Feche seus olhos por um momento e ore comigo. Senhor, dá-me discernimento para reconhecer quando o Senhor está encerrando uma temporada em minha vida. Que eu não insista onde Tu já decidiste encerrar. Que eu não me apegue ao que Tu queres que eu solte. Dá-me coragem para fechar as portas que Tu já sinalizaste e sabedoria para reconhecer as novas que Tu estás abrindo. Em nome de Jesus. Amém. A Bíblia promete em Tiago que se algum de nós tem falta de sabedoria, devemos pedir a Deus, que a todos dá liberalmente. E essa sabedoria inclui saber quando é hora de virar a página. Aqui está o segredo que mudou tudo para Ana e pode mudar para você também. Deus nunca fecha uma porta sem ter preparado uma janela. Quando você reconhece esses 3 sinais juntos, a inquietação santa, as portas que se fecham sozinhas e o silêncio direcionador, não é hora de ter medo, é hora de ter expectativa, porque algo novo e melhor já está sendo preparado nas mãos do Pai. Jesus mesmo disse em Apocalipse: Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Quando Deus fecha, é para abrir algo maior. Quando Ele encerra, é para começar algo melhor. O final de um ciclo não é uma derrota, é uma promoção disfarçada. Ana entendeu isso naquela madrugada. 3 meses depois, as portas mais lindas da vida dela começaram a se abrir. Mas só aconteceu porque ela teve coragem de fechar o que Deus já havia sinalizado. Lembre-se dos 3 sinais. Primeiro, a inquietação santa que tira sua paz de situações específicas. Segundo, as portas que se fecham consecutivamente sem explicação lógica. Terceiro, o silêncio direcionador quando Deus para de falar sobre determinado assunto. Quando esses 3 aparecem juntos, Deus está falando alto e claro. É hora de confiar e seguir em frente. Deus está no controle dos seus ciclos. Ele sabe exatamente quando iniciar e quando encerrar cada temporada da sua vida. A pergunta não é se Deus vai abrir algo novo, mas quando você vai ter coragem de fechar o que Ele já sinalizou. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe nos comentários: Deus, me dê discernimento. Quero orar por cada um de vocês. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhuma revelação bíblica que pode transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa desta palavra hoje. E no próximo vídeo, vou revelar os 5 sinais infalíveis de que Deus está abrindo um novo ciclo na sua vida. Você não pode perder, porque talvez seja exatamente isso que você está esperando ouvir. Até lá, que a paz de Cristo guarde seu coração e sua mente.